Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Peraí que meu celular está um pouco tortinho. Bom, hoje estamos aqui para mais uma live, um bate-papo gostoso que hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu quero trazer aqui, porque ela vai mostrar o método, explicar como que é o método que ela trabalha, muito interessante. Eu passei por ela, fui atendida por essa minha amiga e eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Para vocês poderem aí conhecer mais um método terapêutico que tá aí curando muita gente, curando as nossas feridas e as nossas emoções. Sejam bem-vindas todas, boa noite, obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu chamar aqui a minha amiga, a Paola. Deixa eu dar um oizinho aqui. Oi? Olá! Deu certo? Deu. Tá me ouvindo, Deu. Fê? Tô ouvindo sim, perfeitamente. Então tá bom. Como que você está? Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Ah, De imagina. novo, um prazer estar aqui. Você me destravando nas lives. Mas precisa, o mundo precisa de saber o que você sabe, de ouvir o que você tem para falar. É muito bom. Colocando filtro. Sim. Ganhei Tô até um falando blush, fiquei aqui, roxa. tô falando aqui que eu passei com você, né, com o método Forfeel. Espero que eu esteja Isso. falando certinho. E é maravilhoso. Ai, Pati, você que é maravilhosa. Semana que vem é live com a Pati, Olha, que Paiva. legal! Os chakras da casa, muito interessante. Aí, Paola, se apresente, né? E depois a gente vamos bater um papo que cura. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paola. Eu moro em São Paulo, na capital nesse momento. Eu fui dentista durante 28 anos e faz 2 anos que eu estou trabalhando com terapias e já faz mais ou menos 6 anos que eu estudo terapias. Mas que eu me tornei, só voltei para o lado da terapia, faz 2 anos que eu estou bem imersa e só dedicada a isso, né? Saí da odontologia e só trabalho com isso hoje. Aí eu tenho várias técnicas, inclusive foi numa das técnicas que a gente se conheceu, né, Fê, que foi na formação de constelação familiar e também essa maravilhosa da Pati. E eu também tenho a minha primeira formação, na verdade, nas terapias foi de medicina germânica, que também nós coincidentemente fizemos o mesmo curso em tempos diferentes, né? E aí, ao longo desse caminho, eu fui fazendo várias formações e assim, do mesmo jeito que você fala que o que te encheu, ai, Andressa, querida, o que te encheu o coração foi a constelação, né? Que você sente que preenche. Para mim foi o Forfil, né? Legal. Que foi e assim eu não canso de falar e a Melina, né? E todo mundo conhece que eu sou muito apaixonada pelo Forfil. E a Andressa aí, que é uma das minhas afilhadas, que eu até brinquei hoje, eu também falei para ela que o Forfil mudou a minha vida e que eu esperava que mudasse a dela também porque é muito apaixonante isso. Carol, um beijo! Olha as minhas colegas do Forfil, todas as discípulas de Melina. Aí, ó, então você já pode colocar pergunta, pessoal, porque se a Paola não conseguir responder porque tá falando e não viu a pergunta, vai ter mais gente aí respondendo. Exatamente, as meninas estão aqui, podem dar aquela força. Exatamente. Muito obrigada, meninas. Paola, eu vou deixar você bem à vontade. Essas lives que eu vou começar a trazer agora, né? Bate-papo que cura, é para poder trazer aqui para todo mundo, né? Para quem assiste, outros métodos, outros meios que a gente não precisa, às vezes, ali ficar engessada, achar que é só aquele caminho, né? Ó, você aí tem várias formações, eu tenho as minhas formações, e a gente o importante é a gente se curar, a gente olhar para dentro, né, Paola? E às Sim, vezes a gente vai gostar mais, ter mais afinidade com tipo um método ou então com outro. O importante é a gente olhar para dentro. Fê, e é uma coisa que eu trago bastante.
é que a gente não precisa excluir nada da nossa vida. É tudo inclusive, eu posso ser isso e isso. Eu não preciso ser unicamente isso. O Forfil é o que eu mais faço, é o que eu mais gosto? É, mas por trás dele também tem a germânica, por trás dele também tem a constelação, né? E as bases dele já englobam todas essas coisas. Então, lógico, quando ela dentro do Forfil a gente fala sobre as constelações, é que a gente consegue detectar algumas memórias transgeracionais. Mas eu não faço constelação no Forfil. Então pode acontecer que eu encontre alguma memória transgeracional que de alguma forma impacte a vida daquela pessoa até então, e que eu destravei, desbloqueei, trouxe aquela memória à tona, mas não foi o suficiente. Então, o que a gente pode fazer? Pode sugerir que aquele ponto específico, que é dolorido, que ainda aparece várias vezes durante o tratamento, ele se manifesta novamente, da gente levar para uma constelação e ir um ponto a mais, né? Já que isso é uma coisa tão repetitiva. Ai, fica Certo? bem completinho, né? Ó, a Paty já escreveu aqui, só de ser atendida por você, Paola, muitas mudanças em minha vida. E minha também, viu, gente? Ele realmente, o método desbloqueia mesmo. A Rosângela aqui, ó, fiquei curiosa, nunca ouvi falar. Rô, fica aqui com a gente, porque você vai conhecer. A Rô também é terapeuta germânica, da medicina germânica. Fica aqui, Rô, porque é muito legal. Eu conheci pela Paola. Amei, amei mesmo. Boa noite, Su. Boa noite, pessoal. Então, como que você encontrou o Forfil? Na verdade, Fê, eu encontrei o Forfil num patrocinado. A Melina chegou para mim num patrocinado e pode ser muitas vezes. Por quê? Porque a minha base, a minha paixão até então era a nova medicina germânica, né? Então, a diferença do Forfil com a germânica que a gente fez é que normalmente quando a gente vai cuidar na germânica, o paciente chega relatando um problema de uma questão física, uma dor de cabeça, um problema no intestino, uma rinite, alguma coisa muito insistente, e ele quer tratar isso, né? E a germânica, o que que ela mostra? Que tudo da gente está relacionado com o emocional, né? Sim, Só que aí na germânica, o que acontece muitas vezes? A gente chega e existe o processo para ressignificação, né? sim. Quando a gente detecta aquela questão. No Forfil ele funciona um pouquinho diferente. E o que mais me encantou foi exatamente isso. Ele tem um começo, meio e um fim. Porque na germânica, muitas vezes, a gente não consegue totalmente ressignificar aquilo, né? E como uma das bases do Forfil é a cinesiologia aplicada e também a física quântica, através do toque no mapa, a gente já promove a cura quântica, né? Ou seja, a revitalização daquele tecido que ficou impactado, guardou aquela memória, e aí a gente consegue fazer esse desbloqueio. Com mesmo quem já estuda física quântica já deve ter visto sobre a cura quântica. Você normalmente você normalmente aplica. E eu falo que a mão sempre cura, né? Seja quando a criança cai e a mãe fala, ai, vai passar. Seja um beijinho, né? Os toques curam muito. E aí a gente faz um desbloqueio no mapa e isso a gente já traz. E a diferença no Forfil é que a pessoa às vezes vem querendo com uma questão. Mas, por exemplo, eu atendi você e a Paty sem uma questão. Eu deixei que o mapa trouxesse lembranças que o corpo precisava liberar naquele momento. E aí nós trouxemos várias memórias, né? Que nem a Paty sempre fala de uma memória específica, eu acredito que seja que eu acredito saber qual é, que o que acontece? O corpo ainda está registrando aquilo e de alguma forma está reverberando no seu comportamento ao longo da vida, embora você ainda não perceba, né? Porque a gente, Sim. muitas coisas, e agora você está estudando bastante sobre isso, né? Muitas coisas vão para o inconsciente até de uma forma protetiva. Então a gente armazena para parar de sofrer, ou para aquilo parar de doer. Só que, embora a gente esconda, aquilo fica ali reverberando, porque causou um incômodo. Tanto é que as coisas continuam se manifestando. Então, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, uma pessoa que tem problema no intestino, uma rinite insistente, o que que acontece? Isso ali continua armazenado, a ponto de continuar incomodando a pessoa, né?
Sim, exatamente. Vira o programa, né? Ultimamente estou falando bastante sobre esses programas, porque realmente esses conflitos, essas memórias, elas ficam um programa e fica rodando ali automático, sem que a gente dê conta que isso está acontecendo, né? Eu É. também acho, Paty, muito surreal, E muito na, bom e na, mesmo. na, na germânica a gente fala isso, né? Sobre o pré-programante e sobre o programante, né? E é exatamente sobre isso. E o mais legal é que, às vezes, vamos supor, você acha que você tem uma dor de cabeça, e se a gente for pensar na germânica, como a gente vê isso, a dor de cabeça pode estar associada à desvalorização intelectual, certo? No Sim, básico. é. E aí o que que a gente, quantas mais a gente estuda, que a enxaqueca às vezes não vem só desse lugar, ela vem de uma outra memória, né? Por exemplo, no meu caso, a enxaqueca tá, e quem estuda um pouco de chinesa também, que é uma das minhas formações, sabe que na chinesa a enxaqueca está diretamente relacionada ao baço, ao pâncreas, à vesícula, né? E a minha enxaqueca está muito relacionada com a vesícula, que eu tenho uma questão com justiça. Tudo tem que ser justo, tudo tem que ser certo. Então, o que que acontece? Quando alguma coisa, um gatilho vem e isso me abala, mesmo eu já sabendo, ainda hoje ela pode se manifestar. Hoje, num grau de intensidade, numa frequência muito menor. Mas para a Paola, a justiça é uma coisa muito forte. Então, se às vezes eu tenho um gatilho, e você sabe que eu já até te trouxe um exemplo disso que aconteceu, né? Eu sei que ela vai aparecer. Ela vai ficar muitos dias, ela vai me incomodar durante muito tempo. Normalmente, hoje em dia, não mais, porque eu já tive períodos em que eu tive 15 dias de crise de enxaqueca, e eu parava, e mais 15 dias, e ali foi durante muito tempo, ao ponto de eu já tomar 8 comprimidos no dia. Ai, meu Deus. Olha, da medicina chinesa eu não sei muito, né? Só ouvi falar, mas não tem nenhuma formação. Mas eu achei legal, você pegou ali a enxaqueca, a desvalorização com a injustiça ali, né, da vesícula. É porque a gente aprende na germânica isso. E por isso que eu É, já até falei isso para você. aí A gente associou. aprende como se fosse linear e a dor de cabeça não vem só de forma linear. Muito Até quando eu bacana. comecei a estudar muito mais germânica, eu vi que também na germânica mostra que ela pode vir de outro lugar, né? Então, para a gente entender qual é o conflito. Por que que eu estou trazendo? Porque muitas vezes, na hora que eu mapeio e encontro isso, mesmo que a pessoa não me relate, eu às vezes pergunto: você tem quadros de dor de cabeça? Você fica com a boca amarga? Né? Porque eu já sei que está impactada na vesícula e muitas vezes apareceu ali para mim a vesícula. Então, muitas vezes que a pessoa não traz aquilo como sendo tão forte, e aí na hora que a gente mapeia, a gente pode fazer correlação. Por quê? Porque tudo que a gente já estudou, a bagagem vem junto, né? Porque não Sim. é só o forfil, são todas as formações de nova medicina germânica que eu tenho, né? Porque eu não fiz só uma formação, eu fiz 3 formações de germânica. Por isso que quando você mapeia e pergunta pra gente, você tem isso daqui? Você... Aí a gente fica assim, ó, ah, como que ela sabe? Meu Deus! Mas é tudo por trás, né? Tem tudo o que vai Sim, fazer ali certinho. e o material é muito completo da Melina. Então, assim, eu tenho conhecimento da germânica, eu já vim com essa bagagem. Mas, por exemplo, quem não tem, consegue atender também. Porque é muito simples e muito fácil de atender. Raquel, boa noite. A Raquel é uma colega minha, de um outro curso, eu também já comentei com você, Fê, que tem a constelação e tem o genograma. E o genograma é uma constelação cientificamente comprovada. E a Raquel, ela é como se fosse uma tutora dentro do grupo que eu participo, e ela conduz a gente a exercitar o genograma, e nossa, as reuniões são muito ricas com o Olha que conhecimento dela. legal. Muito Muito bom. legal. É uma pessoa que vale a pena você convidar, porque, embora eu saiba falar, a Raquel, ela trabalha praticamente só com isso. Que nem o meu é o Forfil, a Raquel se encontrou no genograma. Ai, Raquel, prazer em conhecê-la. Já vou chamar você depois da live, hein? Peraí. A Larice. A dor de cabeça é multifatorial. Autocobrança, dor cervical e tensional tem raiz emocional e dor de cabeça.
essa criatura que tá aí, a Lari, é minha parceira no Forfil também. E eu tô amando que ela tá Ah, falando isso, que a dor de cabeça é multifatorial. E pode ser. Inclusive, ela está ajudando a Melina a fazer a comprovação de que o Forfil é eficiente. Comprovação científica de que o Forfil é eficiente. Para isso, a gente está usando a dona Larissa aí, que é uma gênia no que ela que faz. maravilha, hein? Estamos Olha aqui aí, muito bem outra amparados. convidada para você. Ela é fisioterapeuta, Fê, e ela trabalha com um tema muito interessante, que é, ela fala sobre como, quando você quer fazer a bariátrica, se você pode ou não. Por quê? Porque não é só você querer. Tem uma questão dos órgãos, do diâmetro da cintura, se os seus órgãos e os seus ossos vão aguentar toda essa mudança e o preparo que você precisa fazer para receber isso. Ela é Já vou até especializada anotar nessa aqui, área. ó, a Larice. Aí, É. Larice, ó, depois eu te chamo, hein? Para a gente falar conversar um pouquinho, porque é isso que eu quero trazer nessas lives. É um bate-papo para a gente poder ampliar aí o conhecimento das pessoas, né? Então vai ser muito interessante trazer coisas novas, que para mim também vai ser novidade, algumas coisas, e para a gente poder ampliar mesmo o meu conhecimento e de todos aqueles que estão nos assistindo. Exatamente. Então tem bastante gente que já é minha conhecida aqui, parceiras dentro do Forfil, né? E Fê, como tem muita gente que é sua audiência, então eu trouxe o mapa Aham. para mostrar como Ai, funciona. ótimo. Olha lá, é muito Então o interessante, mapa tá né? aqui, tá? E aí vocês podem ver que eles não têm o órgão, né? Mas aí os órgãos têm na devolutiva. Quando a gente vai fazer, o material tá todo completinho, ele vem aqui, e aí cada uma das linhas correspondem a um tipo, a um órgão, por exemplo. E aí nisso tem todas as emoções que estão associadas naquele órgão, que podem ter referência com as memórias que a gente traz. Gente, agora eu preciso parar para fazer um oi para Roberta de Carvalho Oficial, que acabou de entrar. Foi a minha terceira professora de germânica e foi com ela que eu entendi a profundidade que a germânica chega. Né? Porque até então eu aprendi e parecia tudo raso. E eu parecia meio sem sentido aquilo, eu não conseguia. E aí foi a Roberta que me ensinou a um olhar mais profundo sobre a germânica. Então a Que gente é legal. parceira em várias coisas e ela é assim, essa mulher é um gênio. Gente do céu, meu Deus. Pensa, ela tem tantas formações e ela consegue compilar tudo. E ela tem a técnica dela, que inclusive na minha bio tá lá, Siloves, que é a técnica também que a Roberta faz. Ah, É, eu entrei no dela, gostei. Foi a que você me isso, falou, não foi? isso. Ela fala sobre a germânica, ela fala sobre os traços de caráter, ela também fala sobre a medicina chinesa e ela também fala sobre as couraças. Faltou algum, Hum, Roberta? Acho que tá faltando alguma coisa no Silox. E que aí, legal, que legal. ela é uma gênia. Gente, eu não sei como ela consegue guardar tudo. Mas pensando nos traços de caráter, é o esquizoide muito forte dela que consegue ter essa genialidade toda que ela é. Ah, eu acho muito interessante os traços de caráter. Sei também bem pouco, é bem pouco, mas acho muito interessante, muito interessante. E aí, Fê, é assim. E aí foi, com tudo que a Roberta me ensinou, foi que eu cheguei na profundidade que eu tenho da germânica, entendeu? E a germânica começou a fazer mais sentido para mim depois que eu encontrei a Roberta. Porque o que acontece, acho que muitas vezes eu ficava procurando e eu não conseguia entender. Eu achava, ah, tá bom, cheguei, entendi, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? E ela foi que me levou. Vamos fazer uma live com a Fê também, que está nesse processo aí de Bora, vamos trazer lá. tantas pessoas que têm tanto conhecimento. E aí foi ela que me fez enxergar que realmente não era tão rasinho, tão óbvio assim, né? Então é por isso que para mim quando eu cheguei no Forfil ficou bem mais fácil de assimilar uma série de coisas. Que bacana. Paola, e qual ou quais benefícios que traz para as pessoas o Forfil? Fê, eu acho que ele ajuda problemas físicos, então dores,
dores de cabeça, dores na lombar. A gente vai prometer cura? Não, mas a gente vai conseguir um alívio, vai diminuir a intensidade, o número de frequências que aquilo acontece. Então, dores no normal, mas não só dores físicas, porque a gente sempre acha que vai ser só para dores físicas. Não, muitas vezes um cansaço, muitas vezes uma confusão mental que você está passando, né? Uma brincadeira que a Melina fala, aquela coisa que dá sim e você não consegue dar nome, aquela angústia. Porque muitas vezes isso está relacionado a memórias, né? Coisas emocionais que a gente está guardando e que fica ali. Então, por exemplo, quando eu atendi você e a Paty, que são duas pessoas que estão aqui, a maioria conhece vocês, porque a gente vem do mesmo núcleo, eu deixei o mapa mostrar o que ele tinha para mostrar naquele dia. Então, ele trouxe aquelas memórias que ele se sentia, né, sabiamente disposto e preparado para liberar naquele momento. Né? E aí, quando a gente faz essa desprogramação, então muitas pessoas, elas já percebem um bem-estar no dia seguinte. Algumas pessoas podem apresentar catarse, né? O que é catarse? A catarse é você parecer que é o efeito contrário. Então, quando a gente lê a bula, né, a contraindicação, efeitos adversos. Então, o que acontece? Ele pode potencializar. Então, por exemplo, a pessoa estava irritada, ficar um pouco mais irritada nas primeiras 72 horas. Por isso que muitas vezes, depois que a gente aplica, a gente faz um acompanhamento com a pessoa e, se precisa, a gente pede para ela fazer os tapings, que é um estímulo tecidual. Para quê? Que funciona mais ou menos como se fosse EFT, para quem conhece, para a gente ativar os arcos e potencializar a liberação dessas memórias, porque às vezes o corpo recebeu e ele está trabalhando para voltar a camuflar, porque estava confortável ali, né? Voltando para o básico. Que é a proteção, né? A Paty está falando aqui, ó, o incrível foi ver as datas que você falou, e são dados que realmente marcaram minha vida. Comigo também aconteceu a mesma coisa. Ela falou o que aconteceu quando você tinha tantos anos. E foi exatamente a mesma coisa, né, do que a gente encontrou. É muito incrível. Porque quando a gente aprende, a gente aprendeu, né, Fê, eu e você, que a gente fez na mesma escola, né, a primeira escola de Germânica, com a Roberta eu aprendi outras coisas, a gente aprendeu como datar de forma, né, metade da metade, isso. No Forfil, a gente tem um jeito que a gente usa a cinesiologia no mapa, e ele não precisa, a gente não precisa estar pessoalmente com a pessoa. Né? A gente, lógico, pessoalmente só seria com a pessoa. A gente não precisa estar ao vivo aqui, mas a gente tem que estar pelo menos na conexão de internet, como eu fiz com você e com a Paty. E aí a gente consegue trazer as datas. Às vezes eu falo as datas e elas são precisas, tal data. E às vezes, mas quando eu vou dar a devolutiva, eu sempre falo que é em meados de. Por quê? Porque pode ser um para frente, um para trás, dois para frente, dois para trás, mais ou menos naquele período. Mas a gente consegue trazer as datas, sim, dos eventos e as emoções que foram armazenadas no corpo naquele tempo. Entendi. Eu coloquei umas perguntas aqui para mim fazer para você, por isso que às vezes eu olho. Vamos ver se eu consigo responder tudo, né? Porque eu não sou a criadora do método, eu sou a praticante. Mas aqui hoje aqui você sabe muito mais do que eu, porque eu só fui atendida e sei o que você me fala, né? O método é mais sobre entender os sentimentos ou agir sobre eles? Fê, quando a gente desbloqueia, ele também vai agir sobre os sentimentos. Tanto é que muitas vezes a pessoa estava ansiosa, a gente consegue melhorar. Às vezes estava com uma dor e ela tem um alívio. Às vezes não o imediato, mais ou menos, por exemplo, quando a gente faz a radiestesia, e a Paty é mestre nisso, quando a gente faz a radiestesia, muitas vezes a gente termina a sessão e a pessoa já está num alívio. No Forfil, nem sempre o alívio é imediato, mas eu posso garantir que o alívio vai acontecer no passar do tempo. Que nem no meu caso, para mim já foi um alívio eu poder ver essa mesma memória, essa mesma emoção, esse sentimento lá atrás e poder olhar para ele de forma carinhosa, né? Como você conduziu ali, para mim isso já foi um grande alívio, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas por quê? Por que isso agora? Você fala, não, calma, ó, tá vendo aqui atrás, você estava passando por isso, aí seu corpo estava te protegendo, você criou essas memórias. Então, é um alívio. Para mim, foi um
grande alívio. Por exemplo, então vou dar o exemplo da Paty também, né? Porque das pessoas que eu atendi, as duas mais próximas são vocês aqui. Eu atendi a Roberta também. É, o que acontece? E a Andressa, se ela ainda estiver aqui, eu atendi a Andressa. É, a Paty estava muito angustiada no dia que eu atendi ela, né? E casou num dia que estava aquele caos na vida dela naquela semana. E aí eu trouxe várias datas, e algumas a gente percebeu que reverberavam no que ela estava sentindo, ou seja, ela já tinha tido um problema, e aí as datas voltaram confirmando que ela estava repetindo padrões, né? Então a gente trouxe e além das memórias, teve toda a conversa, porque querendo ou não, a gente vai conversando e na escuta ativa a gente vai correlacionando algumas coisas, porque lógico, eu não sei da história toda de vocês, né? Então assim, uma coisa é eu trazer a data e associar uma emoção, e aí quem faz a correlação daquilo são vocês. E uma coisa bem interessante, eu vou falar, acho que a minha mãe está aqui na live, por exemplo, eu atendi a minha mãe e veio uma memória específica. E lógico, né? Eu vou fazer 51 anos, então faz 51 anos que eu convivo. E a hora que eu achei aquela memória, no ato veio naquela data, no ato veio uma situação para mim, que aconteceu na nossa vida naquele momento. Só que quando eu dei a devolutiva para minha mãe, ela trouxe uma outra situação também naquela data. Então, embora a gente participe participou da mesma vida durante tantos anos, o que acontece? Então eu parei de sugerir, até mesmo para o meu marido, eu falo as datas e deixo que ele traga na memória o que faz sentido. Por quê? Porque é a memória que faz sentido para a pessoa, né? E Ah, aqui, o sim. atendimento da minha mãe me deixou isso muito claro. Porque na hora que eu datei, eu falei, nossa, estava acontecendo. E aí ela trouxe uma outra memória para ela, com a mesma emoção, naquele mesmo período. Ah, Então, sentir. exatamente, como Sentir de cada forma um diferente. sentiu de forma diferente. Então, sim, ele alivia, sim, também, não só os sintomas físicos, mas também o emocional. E muitas vezes, Fê, não é só aquela sensação que vem junto com muitas vezes com as dores. Mas sabe quando a gente está naquela confusão, a gente está embaralhado? E quando a gente faz ali a sessão, que a gente relaxa, que a gente entra na coerência, já vai baixando. Então, normalmente, a pessoa pelo menos já sai mais leve. Então, eu acredito que o comportamento dela entra um e sai outro, a emoção entra uma e sai outra, entendeu? E lógico, a gente não, como eu já disse aqui, a gente não vai prometer a cura, mas que a gente sabe que tem um alívio, que tem uma melhora progressiva, muito, né? A Andressa mesmo aqui, ó, tinha um quadro bem característico e bem insistente de rinite, e a gente fez uma sessão e ela melhorou muito da rinite. Ah, ela falou aqui, ó, e muita coisa fez sentido para mim. E a Carol agora colocou aqui, e cada um sente de uma forma, né? E reage também. É incrível ver o método acontecendo. É muito maravilhoso mesmo, né? Porque, como você falou, só nessa conversa, na conversa que a gente teve, que eu tive com você, como é bom a gente poder entender. Eu falo que o entendimento, ele dá um. Ai, agora eu entendi, sabe? É muito gostoso, é muito Exatamente, prazeroso. exatamente. E sabe legal você falar isso bem na presença da Carol, Fê, porque a Carol é fono e ela usa o Forfil, e agora ela está usando o Forfil para as mães. Por quê? Porque ela é especialista em amamentação. E olha que legal, ela tratando a mãe, a gente sabe que a criança tem um espelhamento, então se ela trata a mãe, ela também já melhora o quadro da criança, né? Porque impede que isso reverbere, né? Sim, exatamente. Muito bom. A Paty colocou aqui, ó, exatamente isso. Mas alguns dias fiquei usando preto e branco conforme a Paola me orientou e foi ótimo isso. Entrei dentro do meu eu. Gente, Exatamente. olha só, essa parte das cores não tem nada a ver com Forfil, tem que a ver com a chinesa energética que eu faço. E aí, naquele dia, a Paty precisava desse contraste de emoções, tanto é que quando eu atendo, eu sempre peço para responder um questionário e sempre dou uma devolutiva em cima do questionário. Como a Paty estava naquele dia e você também bem ansiosa, eu trabalhei com cada uma de vocês o que poderia corresponder para melhorar aquilo no pós-imediato, né?
e melhor. Eu sempre vou trazer a energética chinesa, não, porque muitas vezes a pessoa está equilibrada, ela não veio com uma queixa para aquilo. Mas, por exemplo, a minha mãe é uma que sempre me fala, filha, eu vou fazer tal coisa, o que que eu posso fazer hoje? Então, para a gente trabalhar com as cores de forma energética, como a gente faz a aplicação de cromoterapia, por exemplo, né? Sim, ai, muito incrível isso mesmo. Aqui a Paty colocou, você é incrível nessa definição. Você foi incrível. A Carol também, você é incrível. Também acho. Muito incrível mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, se alguém tiver alguma emoção, alguma dúvida, quiser colocar aqui algum sentimento, isso, fiquem à vontade, tá? Como que alguém percebe que precisa do Forfil? Eu acho que todo mundo precisa. É que nem alinhar chakra, né, Paty? A gente sempre tem que estar equilibrando. Porque eu vou fazer a comparação com o alinhamento de chakras, porque todo mundo entende isso de uma forma mais fácil. Mas quando a gente faz a radiestesia e a gente alinha os chakras, beleza, a pessoa saiu alinhada, né? Aprumada. Mas isso não quer dizer que ela não vai sair da sessão e vai discutir com o filho, com o marido e não vai desalinhar, né? Ou vai ter uma contrariedade com alguém, não vai. E no Forfio é a mesma coisa, porque um simples susto, qualquer coisa faz o tecido desvitalizar e você guardar. Nem sempre essa memória vai fazer sentido, né? Quando a gente traz para muita gente, a memória fica bem certinha. Mas, por exemplo, a gente também tem memórias que ficam armazenadas e elas têm relação com coisas boas que aconteceram. Por exemplo, eu atendi uma moça e ela teve uma questão que eu trouxe uma memória e ela não conseguia lembrar de nada. Depois, ela me mandou mensagem e ela falou, isso aqui tem a ver com uma emoção que eu senti quando eu comprei o meu apartamento. E na hora, porque a gente fica tão focada que tudo só vem de memória ruim, que a gente esquece que também tem coisas boas que vieram, né? O dia, não quer dizer que no dia que você casou, ou no dia que você teve um dos teus 3 filhos, que não tenha gerado uma série de emoções. Não é verdade? Sim, com Medo de não certeza. dar conta, medo depois que eles nascem, se eles estão respirando, se estão engasgando, o que que vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que todo mundo pode passar pelo Forfil, porque ele, assim, ele não tem uma indicação específica, porque todos nós temos memórias. E a gente pode liberar isso para quê? Para que a gente tenha uma vida mais leve, né? E não só no corpo, mas nas emoções, nas memórias. Exato. Ó, a Andressa falou aqui, ó, todos deveriam passar por sessões do Forfil, todos temos memórias corporais. E a Carol, ela perguntou se você atende algum público específico. Não, eu não nichei, Carol, que nem você tá bem nichada, né? Então fica muito mais fácil de direcionar até a sua comunicação. Eu acredito que é muito mais fácil para a gente falar com mulheres, porque nós somos muito mais abertas a esse tipo de coisa, né? Meu marido agora que tá por osmose, ele também acaba, né? Foi minha primeira cobaia, que ele e minha mãe foram as primeiras cobaias, como sempre. Mas, em geral, os homens são mais resistentes a esse tipo de coisa, porque uma brincadeira que eu faço é que eles não falam, não sentem, não se lembram. Então, tudo que você fala, você lembra de alguma coisa assim? Tem alguma coisa? Ah, não sei. Ah, não sei. Né? Isso é Então, eles são... verdade. Aí, mas também, quando eles se abrem para isso, porque a primeira vez que eu apliquei o Forfil no meu marido, eu trouxe as datas e ele falava para mim, ai, não lembro de nada disso. Não sei nada disso. Aí, o que que eu fiz? Eu deixei o papelzinho e falei assim, ó, eu vou deixar aqui com as datas e conforme você for lembrando, a gente vai trabalhando nisso. E agora, quando eu aplico nele e eu trago as datas, não sei que loucura é essa, mas agora ele já consegue fazer a conexão quase que imediata. Eu falo a data, ele é verdade, e aí ele já vai linkando, porque também acho que baixou a resistência, né? Sim, sim. Com a Então não esposa tenho, terapeuta tem que baixar mesmo. então não tenho um público muito certo assim, não tô nichada para nenhum, mas acho que para nós as mulheres são o público mais fácil, né? Elas também são muito mais receptivas e elas querem, porque até porque elas olham para a família e elas sabem que elas estando bem, isso reverbera na família. Não foi, Fê, que a nossa sessão foi bem isso, né? Eu falei, coitada do marido. Então, o que a gente faz? As mulheres elas vão em busca disso porque elas querem estar Elas bem, porque buscam elas mais. precisam estar centradas, porque elas são multi.
né? Ainda que, por exemplo, que nem agora, Fê, a gente não trabalha fora, eu e você, a gente trabalha de casa, mas tem os deveres de casa, você ainda tem filhos, eu não tenho, né? Mas tem as coisas de casa, tem as demandas de outras situações que a gente tem que fazer, então a gente tem, e a mulher é muito zelosa, então ela também quer o quê? Ela quer ficar bem, porque sabe que se ela estiver bem, também ela traz paz para casa, e o marido também fica bem, né? Porque senão são sempre os primeiros que apanham, né? Coitado do meu marido. É muito importante, né? A gente viu isso na minha sessão, né? Que meu marido Sim. estava sofrendo um bocado, mas depois ficou tudo certo. Ô, Paola, tem algum feedback assim que você se lembre de alguma cliente que falou, nossa, alguma coisa assim que aconteceu de diferente? Tenho um feedback que foi uma pessoa me procurou para fazer o financeiro. E eu falei, meu Deus do céu, né? Porque a gente só pensa que a gente vai usar, né? Cada fase que equilibra abre outra, é isso aí, né? Tipo, zerou o game, vamos para o próximo nível. E essa cliente me chegou com a questão do financeiro. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou tratar o financeiro? Porque na radiestesia, né, Paty? Na espiral a gente trata o financeiro, põe lá uma intenção, um testemunho, enfim, e a gente trata essa ideia, né? Aí eu falei, bom, vamos ver o que o corpo traz. E aí a questão com ela é que ela estava travada e não estava conseguindo fazer nada, não estava conseguindo mais gerar renda e uma série de coisas. E aí eu encontrei um travamento que mostrava uma forte desvalorização, né? E na verdade era uma questão específica e eu trouxe da seguinte forma: em algum momento, em tal data, alguém virou para você e disse que você não faz nada certo e que você não ia se dar bem em nada, e ela começou a chorar. E aí, dali, a gente teve alguns avanços, entende? Só que assim, e aí, as meninas, todas aqui são terapeutas, né, que eu tô vendo, né, que eu conheço. A gente vai, a gente conduz no caminho, só que depois a pessoa tem a responsabilidade dela, porque eu entrego o 100% do meu 50%, mas o que ela vai fazer depois disso também depende dela. E tem gente que pega essas informações, põe debaixo do sovaco e some. E não foi para isso que ela veio, não é verdade? Mas aí também cada um sabe o que vai trabalhar com isso. E quanto mais está disposto a carregar esse tipo de coisa. Né? Então eu acho que esse foi o mais, por quê? Porque ela veio de uma coisa totalmente inusitada, né? Ela Sim. veio pedir o financeiro com forfil. E aí depois disso ela começou a aparecer trabalho para ela e tudo isso. Então essa para Destravou, mim né? foi a mais. Mas assim, testemunho impactante sempre tem de algumas coisas que a gente faz. Por exemplo, eu atendi uma moça que estava com problema conjugal com o marido. Aí nós fizemos a sessão, não era um conjugal, tipo que nem você estava meio estressada. Ela estava com um problema conjugal. Aí nós tratamos, eu encontrei algumas memórias, e nessas memórias vinham relações de situações que ela viveu na infância e na adolescência, presenciando a relação dos pais. E ela estava trazendo isso ali, né? E aí o que aconteceu é que depois de mais ou menos uns 20 dias, passou mais ou menos. Quando eu fui para a segunda sessão, a gente ainda falou, ela falou que tinha melhorado 1000%. Quando eu fui para a última sessão dela, ou seja, depois de mais ou menos 90 dias, ela descobriu que estava grávida. Quer dizer que melhorou mesmo, né, gente? Uhum. Nossa, mas isso que você trouxe é muito interessante, que eu fiz uma constelação também com problema de relacionamento e a gente viu que era a menina, né? A cliente como menina que estava dentro, né, de um relacionamento disfuncional. E o que acontece muito comigo, quando eu trabalho muito com relacionamento, as clientes falam assim, nossa, mas eu não via briga assim, sabe? Eu não presenciava briga, mas era minha mãe num canto e o pai no outro. E quando você coloca ali no campo ou no presencial, né, na constelação em grupo, a pessoa não sabe, né? Eu não falo se é pai ou mãe. Aí a pessoa coloca um num canto e outro no outro. Fala, foi isso que a sua menina viu, né? Durante Exatamente, porque aí não a infância necessariamente toda. era briga, o distanciamento, se não tinha união, se não tinha, sabe aquela coisa de sentar à mesa juntos, de conversar, de Exatamente. ter um momento da família junto, é aquilo que ela leva.
né? Exatamente. Porque o que a gente traz de memória, embora a gente não faz de forma consciente, Fê, você trabalha bastante com isso, e eu trago bastante isso. Embora eu não trate disso, quando eu faço algumas coisas, eu faço alguns movimentos sistêmicos, né? E eu tenho também uma pessoa que eu atendi, e que já na primeira sessão ela me relatou umas questões com o pai, né? E a gente foi fazendo ao longo do tempo tudo, e quando a gente foi na última sessão, ainda aquilo, a gente conversou e aquilo, eu pedi para ela fazer pelo menos uma carta, alguma coisa, mandar uma mensagem para o pai, porque eles convivem, né? Eles convivem. Ela tem neta, o pai, ela frequenta a casa, o pai é um super avô, mas não foi um pai legal, enfim. E aí eu falei para ela que ela precisava fazer as pazes com esse pai, né? Porque, querendo ou não, a força do dinheiro para ficar precisa respeitar esse masculino dentro da relação. E aí depois eu fiz só um movimento sistêmico muito simples, mas muito amoroso. Eu pedi licença para ela e ela falou que sim. Aí eu coloquei 2 bonequinhos, um lado a lado, e perguntei: você sabe quem são esses? Aí ela começou a chorar. Ela falou: eu e o meu pai. Eu falei: sim. Aí eu falei: você me dá licença? Aí ela falou: sim. E aí eu peguei o Playmobil e abracei. Ela caiu num choro interminável. Imagino. E posso falar? Depois disso, a mulher desbloqueou de um jeito, que assim, ela não cansa de me agradecer. Porque a vida dela deu um triplo Olha, mortal carpado. E veja, era uma coisa que, na verdade, Fê, estava uma memória bloqueada do óculos que a gente usa para ver aquela relação. Não é? Porque muitas exatamente. vezes não foi necessária. E uma coisa que eu sempre falo, e até um caso da minha prima, eu tenho um primo que ele tinha problema com alcoolismo e a esposa sempre ficou com ele. E as minhas primas sempre brigando com o pai e com a mãe, porque o pai bebia e a mãe isso, não sei o quê. E eu falei para ela: a sua mãe sempre escolheu ele. Por que você está brigando? A mulher escolheu esse marido. Para ela estava tudo bem. Você, como filha, quer proteger essa mãe, sai do seu lugar, não é verdade? Por quê? Porque a opção da mãe já tinha sido feita. Não é E a vida verdade? dela devia estar uma bagunça, porque se ela não está no lugar dela, Exatamente. E lógico, ela nunca se dá bem com o pai. Até que tem que entender esse tipo de coisa, né? Porque eu sempre brinco os multiversos. Aquele pai casado com aquela mãe, aquele marido e aquela mulher não são o pai e a mãe da gente, não é verdade? Eles são o marido e a mulher. Eles são um casal, certo? Eles vivem no multiverso do casal. Aí, por exemplo, o meu pai é um, a mãe é outra. Mas ali eles também são um casal. Então são vários multiversos dentro de uma mesma história, né? exatamente. E quando a gente consegue mostrar isso, né, para cliente, mostrar que o pai, eu tenho uma meditação que eu faço, um exercício que eu coloco o pai como sendo duas pessoas para ver se ela consegue visualizar que tem o pai e o homem, né? A Sim, Erika tá falando aqui, ó, essas lives vêm para acalmar nosso coração, para transformar vidas. Que bom, que bom. A Raquel falou, é lindo exatamente. de ver a transformação, É lindo de ver realmente. a transformação. Sim, mas é o quê? Quando a pessoa está disposta. Não é, Fê? Porque não é todo Sim. mundo que quer. Não é todo mundo. Então, por exemplo, vou até usar um exemplo aqui que eu conversei com uma pessoa esses dias. Quando você fala que esse masculino ele tem que ter uma representatividade dentro da sua vida, porque esse pai ele tem que ser reconhecido, porque afinal de contas ele te deu a vida. Não é questão de você tem que perdoar, morrer de amores, já que a situação era conflituosa, mas você tem que entender que ele tem, porque senão o que que acontece? Você casa com essa mãe. E você entra nesse lugar protetivo, né? E você vai proteger essa mãe, né? Sim, e eu falo também bastante, né, que nós somos 50% pai, 50% mãe. Se você exclui o pai, você tá indo para a vida como? Um braço só, uma Manco. perna só, manco, né? Totalmente. Aí tem gente ainda que exclui o pai e critica a mãe. Olha, a vida dessa pessoa não deve estar tão muito fácil, não. Deve estar Mas difícil. essa é a mimizenta, não é? Sim, Essa é a que vê problema em tudo, nada dá certo, o relacionamento é
uma bagunça, a vida pessoal é uma bagunça, ela não se dá bem em lugar nenhum e ela não se dá bem com ninguém. E o problema é sempre os outros, nunca é É, ela, exatamente. E né? assim, Alecrim dourado. tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, né? O orgulho, o ego. Então, assim, é normal, mas às vezes a pessoa procura, não sei se com você acontece isso, às vezes me procura e acredita que a terapia é como um passe de mágica. Ela vai sair dali. Amando quem ela odiava, odiando quem ela ama, mas não está prestando. E não é, você vai ter esse entendimento, vai ter essa clareza, aí você vai ter que pegar tudo isso ali e viver, né? Fê, Porque o amanhã não vai se encerrar, vai é, continuar. E precisa viver, aí está nas suas mãos. sim, que nem eu falei, a pessoa vai fazer o que com isso? Porque o que que acontece? Eu tive uma cliente que me procurou porque a questão dela era que ela sentia tristeza. Aí eu falei, sim, mas eu também sinto. A gente fez o atendimento, eu fiz um acompanhamento, e aí durante todo o tempo das sessões que eu fiz com ela, eu sempre fui trazendo elementos para que toda vez que ela percebesse a tristeza, que ela trouxesse elementos de fora para dentro. Porque tem gente que consegue trocar isso muito fácil. Eu tô triste, mas eu vou ficar melhor. Né? E tem gente que precisa buscar elementos e trazer para ela. Então pode ser uma música, uma oração, fazer um grounding, tomar um sol, sair para tomar um café, tomar um sorvete. Mas você precisa buscar esses elementos. Ruby, Priscila da Mole, beijo para vocês. Então, e aí eu fui conduzindo ela para ela entender que todo mundo vai ficar triste um dia, né? E às vezes vai durar mais de um dia. E faz parte. Para Sim, todos nós. O que você não quando as pode é viver pessoas. numa tristeza profunda. Mas você ficar triste de vez em quando, bravo de vez em quando, emputecido de vez em quando, vai acontecer com todo mundo. Porque a pessoa ela tem um costume, a pessoa, nós, de achar que aquilo que você está passando é só com você, porque você é azarada de plantão, né? Nossa, mas só comigo. Aí a gente tem essa bênção que é as redes sociais, aí você olha ali e fala, nossa, é só comigo mesmo. Só eu que tenho o azar de disso, daquilo. Tá todo mundo feliz, porque ninguém posta triste nas redes sociais. Eu não vejo ninguém triste assim, né? Hoje é um dia muito ruim, briguei com meu marido, tô muito mal. Ninguém posta isso, né? Sempre feliz. Então, assim, as pessoas elas acreditam mesmo que é ela só que tá passando aquilo. Até Então, eu porque, falo também muito isso. Acolha. Tá triste? exato. Acolha. Vamos olhar. Vai olhar para que isso, né? E você percebeu que está durando? Busque elementos de fora para que você fique melhor. Se você é terapeuta, troca. Gente, a gente troca aqui o tempo inteiro, né? Eu, a Fê e a Paty, a gente está sempre se É um cuidando. troca-troca aqui de terapia. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa se cuidar, todo mundo. A gente rega a planta, não é? Não é? A gente rega a nossa vida também. Com prazeres, com experiências, com conhecer pessoas, com fazer troca. É E isso. a vida não Não, com para, você né? não vale, com você é todo dia. E a vida não para e vai estar, as coisas vão estar acontecendo e vai estar aí pegando umas feridinhas que às vezes não foi curada. E é isso, gente. Bato os pezinhos até hoje. Aí é com você aí, Paola. É porque a Roberta, como a gente tem essa parceria, né, e a gente se fala diariamente, às vezes ela tá brava e ela fica emburrada, eu falo, meu Deus do céu, é a criança mimada, Ah, bater nos pezinhos, né? E ela pegou pra ela essa frase. Então, quando ela tá, não adianta falar, hoje eu tô batendo os pezinhos. eu também uso isso, viu, Roberto? Às vezes eu falo com meu marido, falo, nossa senhora, tá faltando eu bater os pezinhos. Porque eu me vejo igualzinho quando eu era criança, sabe? De emburrar mesmo, porque as coisas não saíram do meu jeito. Olha lá, Ai, a que lindo. Paty. Semana passada foi a Fer que cuidou de mim. É isso mesmo, a gente vai trocando, né? A Rúbia. Paola me tirou do fundo do poço semana passada. Olha que bênção. A Rúbia Foi um falou pra atendimento você. muito bonito da Ruby, muito bonito, muito profundo. A gente mexeu em muitas coisas.
Quando a gente vem para terapia, a gente vê o quanto é importante, né? Porque assim, eu vim para terapia porque eu me curei na terapia. Eu falei, cara, mais pessoas precisam disso, né? É, Vou exato. estudar, vou me formar porque mais pessoas precisam disso. E é tão lindo, mas ainda é tão é como se as pessoas não É tivessem tanto me... acesso. Gente, é meio mal visto às vezes, porque se a pessoa Isso! ela tem uma restrição espiritual, seja qual for a crença dela, ela acha que é curanderismo e que a gente mexe com espíritos e tudo isso e cria Sim, toda uma história sobre isso, né? Então, tem esse lado também das pessoas com medo do místico, mas, gente, nós somos energia o tempo todo, né? A gente é energia, a gente só está equilibrando as bolinhas do corpo para não ter que equilibrar as bolinhas de fora, que é tomar medicação, né? E não tem como. exatamente. A E sabe Roberta. uma outra Ai, coisa? pode falar. Uma outra coisa que bloqueia, eu acho que bastante, as pessoas elas acham que assim, ó, nossa, eu sofro disso, mas não é caso para tratamento em terapia, porque precisa é coisa de doido, né? Não sei se você já ouviu isso, mas tem gente que fala, né? Ah, isso é coisa de maluco, fazer terapia só para quem tá, ó, lelé. E algumas pessoas falam assim, não, mas eu tenho um problema, assim, com a minha mãe, que a gente não se entende, mas não é caso de procurar tratamento para isso, né? Porque é só isso, cara, só Mas, isso. Fê, se a gente tiver aqui, se a Raquel ainda estiver aqui, às vezes é caso de terapia, até se você se dá bem demais com a sua mãe, porque a gente cria uma Ah, com simbiose que a gente certeza. sabe que isso é um problema, Com né? certeza. Com Né? E certeza. no genograma a gente mexe muito com isso, a gente mostra nitidamente para a pessoa é, para a pessoa esse tipo de relacionamento, né? Que isso impacta a vida da pessoa. A Roberta trouxe aqui um negócio que é uma coisa que ela usa e é muito legal. Que ela fala: o primeiro passo para a transformação é você reclamar. Porque quando você percebe que tem alguma coisa que está te incomodando, é que faz você ir buscar. E quando você vai buscar, é que você abre um leque de possibilidades para a transformação. Porque você percebe que tem uma coisa que está te Muito bom. incomodando, ou que incomoda no outro, ou que a sua vida pode mudar por causa de uma série de coisas, né? A Rubi falando, Exatamente. uma paciente desmarcou porque foi olhar as bases do Forfil e descobriu que tinha constelação e não quis passar. Gente do céu, e olha, isso aí é uma coisa, Rubi, que você pode colocar, e isso até que eu não coloco constelação porque eu já peguei muita gente preconceituosa, por isso até que eu fui fazer a formação do genograma, porque se alguém fala, o genograma, ele é cientificamente comprovado. E o que é o genograma? É a constelação. Só que ele é a constelação em sinais. A gente não usa bonecos e não ativa o campo, né? Isso a Sara fala bastante no curso, que é você não deixa correr o risco de nada místico. Mas, gente, no fim, vai dar no mesmo lugar. Nossa, e como que as pessoas têm, são diversos tipos de preconceitos, né? Aí tem gente que também fala que é coisa de rico, de gente fresca. Já Mas aí a ouvi isso gente já também. entra nas crenças que a pessoa tem problema com dinheiro, que ela não se dá o prazer de ter novas experiências, não é? Sim, é sofrendo que a gente consegue evoluir. É, eu preciso me esforçar muito para conseguir o que eu quero. Aí cai nessas crenças, né? Então tá sofrendo faz parte. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Hélio Couto e ele falou exatamente isso. Se a pessoa acredita que o sofrimento faz parte da evolução, mas para que vai procurar ajuda? Porque precisa sofrer para evoluir, né? Gente, eu tô na fase que eu quero tudo leve, né? Eu Eu também. não quero sofrer, não. Quero não. A gente paga o preço. Tem Ah, ali, né, o precinho que não é tão fácil pagar. E não é preço em sim, dinheiro que eu estou falando, não. É de reconhecer as suas feridas. Mas faz parte, depois fica bom. cada escolha é uma renúncia, né, Fê? E aí a gente vai lidando com isso. Tanto pro bem quanto pro mal. É cada um que escolhe onde quer parar, né? A Raquel colocou aqui, ó, relacionamento simbiótico não vai para a vida. As pessoas preferem pagar 150 e ansiolítico do que ficar com as emoções. Sim, prefere. Prefere. Exatamente. Até Uhum. porque, e aí eu vou trazer uma coisa aqui que você já me perguntou hoje, o que acontece? Você toma um ansiolítico e aquilo acalma. Por quê? Porque mascara. E aí ela não tem que lidar com aquela situação. Só que resolveu? Não.
Não, né? Não. E o que que acontece? Ela vai ficar sempre dependente do ansiolítico, vai se privar de uma série de coisas, né? É, e muitas vezes, gente, quem já passou por alguma questão dessa, né? Muitas vezes, um ansiolítico só não vai resolver. Porque ela vai ter a ansiedade, depois ela vai parar de dormir, aí depois ela toma o remédio para dormir, aí ela não consegue ficar de pé, aí ela tem que tomar um remédio para ficar de pé, e aí fica uma coisa interminável aquela situação. E ela prefere pagar só 150 do que ir a fundo e descobrir sobre isso. E Cada você um sabe escolhe o seu que ponto. e a gente faz isso direto, né? Às vezes com medicamento e às vezes sem medicamento. Aquele, não, tô bem, não, tá tudo bem, não. É uma coisinha, mas vai passar. E, e a gente, principalmente as mulheres, elas se privam de olhar para elas mesmas, né? Elas vão colocando casa, marido, filhos, todo mundo por cima, assim, e vai deixando aquilo que ela sente, aquelas dores emocionais mesmo, aquelas feridas lá atrás. E vai mascarando, mascarando, só que aquilo não some. Ela fica ali, fica ali. Aí vem os gatilhos, né? Porque você tá Sim. vivendo ali, tá gatilho. Quantas pessoas não choram ou tem que chorar bem escondido, porque tem que sorrir quando sai ali Ou do quarto sublima, do né? banheiro. Ah, eu não vou chorar porque chorar não leva a lugar nenhum, né? Mas, gente, a gente quer dizer que em nenhum Exatamente. momento você para acolher nada do que você sente. Tu vira um trator. Só que esse trator também, do mesmo jeito que ele passa por cima de tudo, inclusive em cima de você. Exatamente. A gente tem que olhar, por mais dolorido que seja, a gente precisa olhar, né? Reconhecer, olhar para dentro e se curar, porque assim é tão possível ser mais leve, né? Eu vejo isso, né? Tem algumas partes da minha vida que ainda eu preciso olhar, né? Pegar a lupa ali e olhar, mas tem coisas que antes era tão pesada e hoje eu falo, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo sofrendo com isso, meu Deus? Se era tão fácil assim, né? Fácil agora que eu consegui resolver. Exatamente, porque também você está num nível mais fácil para olhar isso e encarar tudo isso, né? E você está mais preparada agora, porque nem é sempre todo mundo que quer olhar para isso. Aí é mais fácil tomar um ansiolítico de 150. Exatamente. Mas é tão bom, gente, se vocês soubessem, né? E às vezes é assim, ó, que nem quem tá aqui na live, aí você vai lá no Instagram, dá uma olhada nos Instagram das terapeutas. Sempre assim a gente tá colocando alguma coisa que leva o conhecimento, para você ter esse autoconhecimento, né? Os grupos, eu tenho um grupo de WhatsApp gratuito, onde eu coloco lá dicas, reflexões, bem bacana. Então, assim, tem meios, sabe, para você poder entrar, né? Às vezes fala assim, nossa, hoje eu não tenho condições de fazer uma terapia. Mas, cara, quando você passa tanto tempo vendo, às vezes, vídeo no Reels, que às vezes não tem nada a ver. Às vezes eu pego também, sabe, de humor, assim, para me dar risada, quando eu quero dar uma desfocada da vida. Mas tem gente que passa tanto tempo ali, assiste alguma coisa, né, de terapia, que vai edificar, de conhecimento, para poder te ajudar. Tem muitas, Sim. gente, muitas maneiras diferentes da gente poder E, se e outra, né, autoconhecer. Fê? Não precisa ser o forfio, não precisa ser a constelação, não precisa ser hipnose, não precisa ser o genograma, não precisa ser o Siloves, não precisa ser PNL, não precisa ser, enfim, você do mesmo jeito que cada um de nós encontra a sua conexão com o Criador naquela religião que faz sentido para si, a terapia também vai existir uma que faça sentido para você, né? Exatamente, Que Paola. te abraça, né? Que, nossa, isso aqui fez sentido para mim. Pode ser a radiestesia e todas as outras, enfim, mas cada um vai encontrar o lugar onde ele se sinta confortável, seja para receber, seja para praticar, né? Porque opções existem muitas, gente, porque tem, olha, cromoterapia, tem reiki, tem barra de axis, tem teta healing, tem uma infinidade de opções. Cada um de nós gosta mais de trabalhar com um tipo de coisa, mas também estamos abertos para receber tudo isso. E lógico, também a gente também tem mais facilidade ou tem mais empatia ou até abertura para receber determinados tipos de coisa, certo? E é para todo mundo. Exatamente. O negócio é não ficar parado, sabe, gente? Não ficar aí conformado com a sua dor, abraçar ela e dormir com ela, acordar todos os dias.
dá para mudar, seja qual for, seja, olha, a Paola falou bastante aqui, seja emocional, seja físico. Boa noite, viu, para todos que estão entrando agora, sejam bem-vindas. A gente está aqui falando sobre o Forfeel e outras técnicas, né, falando de terapia. Sejam bem-vindas. E só não fica conformada com a sua dor, né? Vamos buscar, vamos procurar. Eu acho que se a gente perguntasse para Paola, para as terapeutas colega nossa, provavelmente a maioria virou terapeuta porque passou por terapia e teve curas. Quem é que aconteceu isso? Porque eu vim para terapia porque eu fui curada com a terapia, né? E pode Então ser outra, né? Você veio parar de repente na constelação, mas não foi a constelação que te curou, não foi foi a outra. constelação. Exato, mas Quando aí eu você foi nesse caminho. Exatamente. Quando eu falo terapia, eu falo do autoconhecimento. Porque Uhum. até então era isso não dá certo por causa de fulano, por causa do dinheiro, por causa do trabalho, por causa do presidente, por causa desse país. Eu tinha milhões de desculpas. Na hora que eu olhei para dentro e falei, cara, tá aqui, né? Olha lá, eu. Eu tenho certeza que muitas de nós aí a Não, eu gente também vê. fui para esse mundo. Acho que a grande maioria, né? Ela acaba se Sim. tornando, fazendo isso porque, de alguma forma, ela recebeu, gostou e falou: Poxa, eu posso também ajudar outras pessoas, É, né? porque quando a gente descobre que todas as nossas respostas, aquilo que a gente precisa tá aqui dentro, aí você fala, cara, nossa, dá, eu vou estudar. Aí quando você estuda, você fala, nossa, se fulano soubesse disso, se as pessoas soubessem mais disso, nossa, como é bacana, e a pessoa poderia viver melhor, poderia se dar bem, né? E, olha lá, eu também, bastante gente, né? E aí você fala, não, tem que levar isso para mais pessoas, tem que levar, tem que abrir. Aí a gente vem, estuda, abre, e graças a Deus tem, né, público, tem cliente, e vocês aí que estão buscando autoconhecimento. Muito bom, muito bom. E é isso, Paola. Ô, gente, Fê, acho vocês que têm dúvida? vai ficar alguma questão que você ainda queria me perguntar, porque eu acho que a gente já vai ter que encerrar, né? É, aqui foram todas. Então tá Perguntei bom. aí. Algumas eu nem precisei perguntar, você já falou. É, eu acho que é isso mesmo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Então, se vocês quiserem experimentar passar pelo Forfeel, procura a Paola, tá? Ali em cima dá para ver o Instagram dela. Ou quem é meu seguidor aqui e quiser, eu passo lá no direct. E também no feed vai ficar, meu e dela vai ficar lá a live Gravada a live. gravada e Isso. vai ter um Instagram também. Então procurem, sabe? Vão só para experimentar. Vai lá de curiosa mesmo. Na verdade, Vai lá a ver o que terapia, aparece, né? inclusive as terapeutas que estão aqui com a gente, que acredito que muitas não conheciam o Forfeel, vão lá. Eu adoro experimentar coisa nova. A gente falou assim, tem uma terapia que é assim, assim, assado. Aí eu quero. Aí eu vou. Adoro, adoro conhecer coisas novas, outros jeitos de olhar ali as minhas feridas, as minhas Sim. emoções. Adoro. Obrigada, viu, Andressa? Obrigada, E Larice. também é sempre bom, a gente pode se auto-aplicar qualquer uma das técnicas que a gente faz, mas é sempre melhor a troca, não é? É muito bom, né? É muito Sim. bom. Eu acho que a troca sempre fica melhor, mais rica. Obrigada, Rúbia. Obrigada, Pri. Um prazer ter vocês aqui, viu? Eu acho que é isso, né, Paola? Tem mais Fê, muito alguma obrigada coisa? mais uma vez. Obrigada pelas meninas que vieram, um monte de gente que eu conheço, um monte de gente que eu não conheço também. Muito obrigada pelo comparecimento. Obrigada. E eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, é só me chamar no direct e eu respondo, mas se as meninas forem do teu grupo ou da parte, elas também conseguem me encontrar dentro do grupo, né? É exatamente. E você Podem já saiu daqui perguntar. com uma lista de gente que pode vir conversar sobre as técnicas que fazem, Fê. Eu tô aqui, ó. Já marquei uns nomes aqui que eu vou chamar umas pessoas para fazer live, viu? É, Que eu qualquer quero coisa você me trazer. fala que depois eu te passo quem a gente tinha Aí você vai falado. me passando aí para mim poder ir convidando. Gente, Combinado. muito obrigada, Um beijo, Paola. Muito obrigada. obrigada, viu, por ter Eu que aceitado o agradeço. convite, ter Foi vindo ótimo. aqui para poder passar aí para as pessoas a técnica, o método do Forfeel e outras coisas que você passou aqui, viu? Sim. Gratidão. Muito Um obrigada beijo, mesmo. gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, gente.